Quanto mais doutrina, menos evangelho. O evangelho são princípios do amor postos em prática. E não são práticas externas. Se ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ouvistes o que foi dito, aí ele vai recuperando um monte de coisas que faziam, todas eram as práticas cultuadas naqueles dias, e tem um eu porém, tem um eu porém, tem um eu porém que aprofunda o significado, não como prática exterior, mas como algo que começa dentro do coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. É tudo daqui de dentro do coração. Então, as leis exteriores, quando ele chamou de hipócritas aos fariseus, é porque eles, do lado de fora, eles eram pessoas perfeitas. Hoje, quem ele chamaria de hipócritas? Ele chamaria quase todo mundo à nossa volta. Quase todo mundo. E eu, falando como um cristão, eu te diria que o cristianismo é a maior subversão da mensagem do Evangelho. É o cristianismo. Nós tivemos quase evangelho até o século IV. De lá para cá nós tivemos vagalumes do evangelho, aqui, ali e acolá. Mas o cristianismo é a antítese do que Jesus ensinou. Jesus não trouxe mandamentos, ele resumiu tudo a amar. Agora, esse amor tem a ver com princípios profundos. Por princípios que mudam a mente, que mudam a alma, que mudam o sentir, que mudam a atitude, que mudam o modo de tratar, que mudam o teu modo de interpretar, que mudam o mundo inteiro, olhado numa perspectiva de irmandade. É o que Jesus ensina. Então não tem frouxidão nenhuma em Jesus. Ao contrário, é a religião, é o cristianismo que vai criando as relativizações com o mascaramento das suas hipocrisias, das suas exterioridades que não têm nenhuma relação com as práticas do cotidiano, de amor, de fidelidade. Tudo que eu disse aqui há pouco, que o amor carrega todas aquelas coisas contra as quais não há lei, cumpre todas elas. Como nós aqui mesmo já concordamos antes, que a lei e os profetas se cumprem numa única coisa: ouve, ó Israel, ama o Senhor teu Deus como o único Deus, ama-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem pratica isso não adultera, não rouba, não diz falso testemunho, não relativiza a existência de ninguém, não condena, não coloca ninguém em inferno nenhum. Quem quiser escolher qualquer que seja a noção de inferno, escolha sozinho. Não sou eu que direi coisa alguma, de nenhuma perspectiva escatológica para ninguém. Eu convido todo mundo para abraçarem uns aos outros, a partir do amor de Deus. Esse é o Evangelho na simplicidade dele. E aí você não precisa aprender árabe para saber o que Deus disse, porque se você olhar para a encarnação de Jesus, você sabe como deve viver. Eu não tenho que viver como Paulo, eu quero viver como Jesus. Eu busco viver como Jesus. Ele disse que quem quiser ser discípulo dele, negue-se a si mesmo, o que acaba com todo o relativismo, com toda a frouxidão, com toda a libertinagem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite todo é: assim como ele foi, assim também andai nele. E aí a gente vê hoje em dia essa tentativa, a meu ver, totalmente infantil, de fazer de Jesus alguém que teve um caso com Maria Madalena. O pessoal não consegue viver uma existência que não seja promíscua, aí começam a querer promiscuir a existência de Jesus, quando ele próprio se fez eunuco por amor ao reino de Deus.
nós temos uma possibilidade maravilhosa de vivermos num amor onde tem tudo isso que você disse. No amor de Cristo tem severidade. Aquele jovem rico, com quem ele falou, o texto lá de Marcos diz: amando-o, lamentou e deixou ele ir. Não adulou, não disse fica aqui, nem nada disso, amando-o. O problema é que a nossa noção de amor ficou muito restrita a um escopo semântico muito pequeno, quando na realidade o amor é o todo da vida, que inclui todas as coisas que para nós são caras, são importantes no judaísmo, são importantes no islamismo, são importantes no evangelho. Infelizmente não têm sido importantes no cristianismo na maioria das vezes, exceto na prática de alguns indivíduos. Para mim, por exemplo, deixa eu terminar aqui porque eu acho que a gente já foi longe demais. Para mim, o cristão mais significativo, que teve uma vida pública perceptível no século XX, o mais significativo de todos eles se chamou Mahatma Gandhi. Foi quem mais viveu o evangelho. Quando perguntaram a ele: tu não crês no nosso Cristo? Ele disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. Então a grande maioria das pessoas tem problema com o cristianismo. O cristianismo é uma incoerência brutal em relação a Jesus. Agora, tem muita gente vivendo Jesus sem ser cristã, sem decorar o Novo Testamento, sem ter nenhuma doutrina neotestamentária, mas praticam aquilo que Jesus mandou praticar. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é uma questão de culto ao nome de Jesus, como você já perguntou algumas vezes. Os evangélicos cultuam um nome, mas eles não sabem nem a que esse nome representa. Não sabem. É um Cristo que é praticamente a antítese do que Jesus viveu. O que você vê sendo pregado por aí nessas igrejas é o contrário de todo o ensino de Jesus. Teologia da prosperidade. Prosperidade. Agora, nesse último governo, esse culto ao armamentismo, esse culto à eugenia, ou seja, não tem condição de se manter, então que se dane, que se perca. Nós vamos perder tempo cuidando de quem é pobre, de quem é infeliz, de quem não consegue prover para si mesmo. Todas essas coisas que a gente vê em volta, numa sociedade cristã, são realidades anticristãs o tempo todo. E eu estou absolutamente conformado de viver num caminho estreito, numa porta estreita e pouco compreendido. Eu faço isso com consciência pacífica. Me sinto maioria, mesmo não sendo, servindo Jesus com essa consciência e todo dia buscando crescer. Eu aqui cresci hoje em muitas coisas. Cresci hoje em tantas outras coisas. Jamais ficarei sem crescer. Aonde quer que haja verdade, aonde quer que haja sinceridade, meu coração está aberto para aprender, para absorver, para encarnar, para experimentar, sem colocar teto. Eu sou filho da Nova Jerusalém do Apocalipse, que não tem telhado, é um céu aberto. A única coisa que entra é a luz do Cordeiro, iluminando a gente todo dia para crescer mais. E essa perspectiva de eternidade é de uma evolução sem fim. Ninguém terá uma bem-aventurança eterna em Deus que tenha limites. A gente está aqui, olha, com o símbolo da evolução. A gente veio de um elemento extremamente básico e olha onde a gente chegou. Essa tarde aqui é uma tarde que mostra a evolução do processo. Que nós estamos todos num caminho de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem. E bem-aventurado é aquele que não puser teto para si mesmo, nem dogma nenhum para si mesmo, e que cresça em tudo aquilo que seja e faça a vida melhor.
É nisto que eu estou, é aí que eu fico e é para aí que eu quero andar e é nessa direção que eu me ponho. E eu concluo aqui o que eu teria a dizer. Obrigado, pastor.